Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática aqui no Sou Concurseiro Eu Vou Passar. E hoje nós vamos estudar um assunto muito tranquilo, que é relacionado às impressoras, tipos de impressoras e digitalizadoras, scanner, beleza galera? Vamos lá! Olha só, esse aqui é um assunto bastante tranquilo, até porque no seu dia a dia você utiliza esses equipamentos. Então aqui a gente vai só comentar principalmente alguns termos técnicos que podem aparecer na sua prova para você não se confundir. Mas é um assunto extremamente tranquilo, beleza? Vamos lá. Então, olha só, alguns conceitos básicos, tá, relacionados a esses digitalizadores. Quando a gente fala de digitalizador, nós estamos falando do scanner. Cuidado que na tua prova, scanner pode vir com um termo em inglês, ou algumas bancas aportuguesam o termo e colocando o termo em português aqui, ó, e-scanner, beleza? E o scanner ele é um dispositivo físico, ele é um periférico, ele é um hardware, beleza, galera? Vamos lá. Lembrando, o scanner ele é um periférico de entrada de dados, ou seja, você vai pegar lá um papelzinho, vai colocar lá dentro do scanner, ele vai digitalizar aquele papel, aquelas informações e enviar para o computador. Então é uma entrada de dados, beleza, galera? Utilizado, né, como eu falei, para digitalizar documentos, fotos ou textos, certo? Impressos, e ele vai transferir essas informações para o computador. Aí você pode trabalhar isso como uma foto, adicionar num outro documento, enfim, fazer o que você quiser. Então a ideia do scanner é fazer digitalização de documentos impressos, fotos, seja lá o que for que você estiver colocando no scanner para fazer a digitalização, né? Alguns desses scanners já vêm embutidos em impressoras multifuncionais, né? Como por esse exemplo aqui, que é muito comum de você encontrar em qualquer loja de informática, impressoras multifuncionais, que possuem a opção de impressão, tem a opção de fotocopiadora, Xerox, e o scanner, beleza? Os scanners mais comuns, os mais atuais, a grande maioria, quase todos, vou dizer até todos, se conectam, a grande maioria, pela porta USB. Alguns são plug and play, ou seja, você vai simplesmente pegar o cabinho lá que você ligou do scanner na porta USB e ele já vai funcionar. Alguns outros você vai precisar instalar o software de controle dele, o driver, né? Você vai ter que fazer a instalação pelo CDzinho de instalação ou ter que fazer o download do driver. Isso varia de scanner para scanner, beleza? Podem existir dois tipos de scanner. Primeiro, o digitalizador de mesa, o scanner de mesa, que é aquele comum, igual essa foto bem aqui, ó. É o scanner comum, em que você vai levantar uma tampinha, coloca lá o papel que você quer digitalizar, faz o processo de digitalização, pronto, resolveu o seu problema. Mas tem o scanner digitalizador de mão, hein? Ele é tipo um mouse, vamos dizer assim. Você pega o digitalizador, coloca o papel em cima da mesa e você manualmente passa o scanner por cima do papel. Tem a desvantagem que ali, se você não tiver uma precisão na movimentação, ele pode gerar alguns problemas, uma má digitalização do papel, ao contrário do scanner de mesa, né, que você vai ter a perfeição ali na captura da imagem que está sendo ali digitalizada, do documento que está sendo digitalizado, beleza? E a qualidade da captura é medida em DPI, pontos por polegada, dots per inch, beleza? Então, olha só, pontos por polegada. Então, quanto maior for a resolução, ou seja, quanto maior for a quantidade de pontos por polegada, melhor vai ser a qualidade daquele documento que você escaneou, beleza, galera? Então, esses são alguns conceitos básicos relacionados aos scanners. Não tem mais nada que verificar, é um assunto muito tranquilo, beleza? Vamos lá. Agora vamos para as impressoras, galera. Impressoras, vamos lá. Primeiro, impressora é um dispositivo de hardware, beleza? Dispositivo físico, é um periférico, beleza? Periférico de saída de dados. A regra da impressora é você mandar uma impressão para ela e ela vai jogar essa impressão para o mundo real. É um dispositivo de saída. Mas temos as exceções. Qual é a exceção? As impressoras multifuncionais. Por que as multifuncionais? As multifuncionais elas têm a opção de impressão, saída, mas tem o scanner ele é entrada. Então a impressora multifuncional, cuidado, na tua prova tem que aparecer isso. A impressora multifuncional, ela é um dispositivo de entrada e saída. Se for só impressora comum, só saída. Ficou claro? Cuidado com isso. Vamos lá. As impressoras atuais, a grande maioria, vão utilizar o quê? A porta USB
tá? Para se conectar no seu computador. As impressoras bem mais antigas utilizavam, e por sinal muito mais antigas, utilizavam a porta paralela ou a porta serial para conectar a impressora no computador, beleza? Então, essas são as tecnologias de conexão. Algumas impressoras, elas são o quê? São plug and play, tá? Ou seja, você pluga a impressora na porta USB, ela já vai funcionar sem configuração nenhuma. Ou então você precisa da instalação de um driver. Algumas impressoras vão te exigir a instalação de um driver. Beleza, galera? Vamos lá, mais alguns conceitos sobre impressoras. Como que funciona o esquema das impressoras, tá? Alguns modelos de impressoras trabalham com esse esquema CYMK, ciano, amarelo, aí o Y, yellow, magenta e o preto, que é o black. Então, olha só, CYMK é o esquema de cores que ela trabalha. Então, com o CYMK, ela faz uma combinação dessas 4 cores e aí vão surgindo as outras cores, beleza? Algumas impressoras, elas trabalham, são coloridas, tá? E outras só imprimem os dados na escala de cinza ou em preta. São as famosas impressoras monocromáticas, ou seja, só imprime em uma cor, beleza? Então, monocromática geralmente é aquela impressora que só vai imprimir em preto. Porque preto e branco não existe. Para com esse negócio de preto e branco. Branco é uma cor que tu usa para pintar em qualquer outra coisa. Na impressora é preto, tá? Cuidado com essa pegadinha aí, tá? Ou preto ou em escala de cinza, que seria um preto mais clarinho, beleza? Então, monocromáticas, imprime só em uma cor. Vamos lá. Como que eu meço a qualidade de uma impressão? Olha só, eu posso medir a velocidade e a qualidade. A qualidade de uma impressão eu meço por DPI. É a mesma lá do scanner, beleza? Ou seja, pontos por polegada. Ou seja, em uma polegada, quanto mais pontos eu tiver, melhor vai ser a qualidade da impressão. Basta ver esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, uma impressão de 600 dpi, ou seja, 600 pontos por polegada. Tem 600 pontos aqui. Se eu aumentar a resolução, ou seja, colocar 1200 dpi, olha só, os pontos ficam menores, mas a qualidade aumenta. Você vê que a imagem ela fica bem mais definida. Olha esse outro exemplo aqui embaixo, uma impressão a 72 dpi e uma impressão a 300 dpi em uma polegada. Então, olha só como a qualidade muda bastante quando você tem mais resolução, beleza? Cuidado que esse termo pode aparecer na tua prova. Não vai confundir com pixels. Pixels é monitor, beleza? Monitor a gente mede com pixels. Na impressão são pontos, pontos por polegada, beleza? Vamos lá. Eu quero medir a velocidade de uma impressora. Então, quantas páginas ela consegue imprimir? É o ppm, que são as page per minute, ou então página por minuto, tá? Então, isso é uma informação importante para você. Você quer colocar uma impressora no seu escritório que tem que imprimir muita coisa muito rápido, você tem que verificar quantas páginas por minuto essa impressora consegue trabalhar, beleza? E olha só, já existem diversos modelos de impressoras que trabalham diretamente em redes de computadores. Você nem precisa acoplar a impressora no seu computador ou em qualquer outro computador. Ela já fica direto na rede, acoplada por um cabo, geralmente é o cabo par trançado. Ela vem com uma placa de rede já embutida na impressora, você conecta o cabo par trançado na impressora, aí você faz as configurações da impressora e qualquer computador que esteja dentro daquela rede vai conseguir enviar a impressão para essa impressora, ou então essas impressoras já podem trabalhar em rede também, sem fios, impressoras Wi-Fi. Você só liga ela na tomada e faz a impressora se conectar no teu roteador sem fio que está dentro ali da tua sala, da tua empresa. Pronto! E todo mundo vai conseguir, dentro daquela rede, também imprimir naquela impressora. Muito mais prático do que ficar comprando um monte de impressora e colocando em cada máquina do teu escritório, da tua casa. Não, coloca uma impressora na rede, resolveu o teu problema. Diminuição de custos. Beleza, galera? Vamos lá. Quais são os tipos de impressoras que são mais comuns, que podem aparecer aí na tua prova? E é interessante a gente entender algumas características dessas impressoras. Então, olha só. Vamos começar com as impressoras lasers, depois as impressoras de LED, impressoras jato de tinta. Quem nunca teve uma impressora jato de tinta em casa, né? Aquelas antigas HPs, né? Que a gente comprava, gastava um monte de dinheiro com tinta, né? Impressoras multifuncionais, muito comuns de serem encontradas.
As plotters, para quem nunca viu uma plotter, tá aqui, isso é uma plotter, galera, aquelas impressoras gráficas, daqui a pouco a gente vai pegar alguns detalhes dela. Impressoras sublimática ou de sublimação, quando você vai querer fazer aquela impressão bacana numa camisa, uma foto, é uma impressora de sublimação que fez aquilo para você. Uma impressora de impacto, quem já passou por essa época, aquelas impressoras matriciais, que fazia aquele barulhão, tinha que comprar o rolinho de fita para substituir, para fazer impressão, até hoje ainda são utilizadas, vamos ver um pouquinho sobre elas. Impressoras de tanque de tinta, que são bastante atuais, né? E vem meio que querendo substituir as impressoras de jato de tinta, né? As impressoras térmicas, aqui é muito comum você ver impressora térmica quando você vai, por exemplo, em supermercado, em lojas que emitem cupons fiscais. Aí, ó, exemplo de uma impressora térmica. Uma das mais modernas da atualidade, as impressoras 3D, em que você consegue imprimir objetos. Olha só que interessante. E as impressoras de cera, como o próprio nome fala, utiliza um bloquinho de cera para fazer a impressão. Vamos ver as características de cada uma delas. Vamos lá. Impressoras a laser, tá? Então, as principais características desse tipo de impressora é que elas são muito recomendadas para locais, por exemplo, empresas que você vai ter um grande volume de impressão. Por quê? A impressão ela vai sair mais barata. Quanto maior for o volume da impressão, mais barato fica. Compensa o valor do investimento de uma impressora laser. Então, ela é muito utilizada em ambientes empresariais. Nada te impede de você comprar uma impressora dessa e colocar na sua casa. Ótimo! Mas ela é mais voltada para o ambiente empresarial, beleza? Como que ela imprime? Qual é o suprimento utilizado por essa impressora? Isso aqui cai em prova direto, galera. A impressora ela utiliza um pó ele vai se aderir ao papel. Esse pó nós chamamos de toner, beleza? É o toner, o famoso toner. Então, esse toner, ele é um pozinho que ele gruda no papel, que depois de aquecido, ele gruda no papel. Por isso que numa impressora laser, quando você termina de pegar uma impressão, acaba de pegar uma impressão, o papel está quentinho. Por quê? Aquele papel ele foi aquecido para o pó se aderir nas áreas de impressão que foram definidas como? Foram definidas por um laser. Então, o papelzinho ele está lá dentro da impressora, um laser vai marcar as áreas no papel onde esse pó deve ser aderido, certo? E para que ele fique coladinho no papel, o papel ele é aquecido. E aí, beleza, o pó se adere ao papel nessas áreas marcadas pelo laser. Essa é a tecnologia, essa é a ideia da utilização de uma impressora a laser. É uma impressora que tem um custo alto, mas vale a pena o custo-benefício dependendo de como é utilizada. Beleza? Cuidado, que cai muito em prova esse detalhe do toner, tá? Que é o suprimento dela. Impressora LED, ela é muito similar à impressora laser, só que ao invés de utilizar um laser para marcar, são utilizados LEDs de luz para fazer a marcação no papel, beleza? Então é muito similar à impressora laser, beleza? A qualidade da impressão é muito melhor também, até porque ela é muito utilizada, por exemplo, em ambientes hospitalares, para você imprimir exames médicos, gráficos, como por exemplo os raios-x, ultrassom, ressonância. Então, é muito utilizado nesse tipo de ambiente por causa da qualidade de impressão, que é muito melhor que a laser, beleza? Utiliza toner também, que é o pozinho que vai se aderir, tá bom? E vai ter esse LED laser, né? O LED laser não, vai ter o LED que vai marcar as áreas no papel para que esse toner fique aderido ao papel. E a mesma ideia, o papel ele é aquecido, a tinta vai colar no papel, beleza? As famosas impressoras jato de tinta, tá? Então, essa é aquele tipo de impressora que você pode usar dentro de uma empresa? Pode, mas é mais voltada para aquele ambiente residencial, um escritório pequeno. Por quê? Né? Além de ela ter uma qualidade mais baixa de impressão, velocidade de impressão mais baixa, ela também tem até um certo custo em relação à tinta, que a tinta é cara, tá? Então, ela borrifa gotículas de tinta no papel. Basicamente é isso, você compra um cartucho de tinta, né? É muito comum você ir nessas lojas de informática por aí, de suprimento de informática, você pedir um cartucho de tinta numa cor específica que está faltando na impressora, por exemplo, se for uma impressora colorida. Então, ela vem com a tinta que vai ser borrifada no papel, beleza? O problema desse tipo de impressão também é o seguinte, se você molhar o papel, por exemplo, o papel vai ficar todo borrado, porque é uma tinta, ela vai se desfazer, tá bom? Muito utilizado em ambiente residencial, muito comum, tenho certeza que você já usou uma impressora de jato de tinta, beleza? Vamos lá. As famosas impressoras multifuncionais, é aquele tipo de impressora que você pode também, principalmente
colocar em ambientes hospitalares, ambientes empresariais, você pode ter na sua casa também. Aí, o grande diferencial desse tipo de impressora é que ela vem com a função de impressão, ela vem com a função de copiadora, uma Xerox, e vem com a função de scanner, e algumas até enviam e recebem fax, beleza? Então, essa é a principal característica da impressora multifuncional. Isso aqui, ela vem com uma certa frequência cobrada em prova. Por quê? Porque ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Dentro do teu escritório, dentro de uma sala, dentro de uma lan house, até na tua casa, se você tiver uma multifuncional. Beleza? Quais são as tecnologias que elas podem utilizar? Tem impressora multifuncional que é jato de tinta, tem impressora funcional que é laser, que é LED, enfim, depende da tecnologia. Vai da tua necessidade. Eu quero uma jato de tinta, tem multifuncional jato de tinta. Eu quero uma laser multifuncional. Você pode comprar uma laser multifuncional, lógico. Lembrando, custos, a laser é mais cara, beleza? Vamos lá. A famosa plotter. Quando você vai nessas gráficas por aí, você vai ver impressoras imensas que estão imprimindo banners ou então papéis muito grandes, imprimindo plantas de engenharia. Essas impressões são feitas em plotters, que são impressoras justamente para imprimir em papéis muito grandes, tá? E com qualidade excelente. Sabe esses outdoors que tem por aí, que o pessoal vai colando as folhinhas? Elas foram impressas, essas folhas foram impressas em plotters, beleza? E aí a tecnologia dessas plotters, tem plotter que é laser, caríssimas, tem plotter que utiliza jato de tinta, tá? As mais comuns ficam restritas na cor do CYMK, mas aquelas que são mais complexas, que vão exigir maior qualidade, já podem ter mais cores, beleza? Então a grande maioria das impressoras mais básicas vão utilizar aquele esquema do CYMK. As mais caras, as que exigem maior qualidade, vão utilizar mais esquemas de cores, beleza? Pode ser utilizado jato de tinta, pode ser utilizado laser, beleza? Então, aí vai da necessidade. Isso aqui, extremamente para o ambiente empresarial, para quem trabalha com gráfico. Por quê? São impressoras extremamente caras. Não vale a pena você ter uma impressora dessa na sua casa, a não ser que você trabalhe com isso, tá bom? Vamos lá. Impressoras sublimáticas ou de sublimação. Então, aqui a ideia é o seguinte, ela vai pegar o material de impressão que vai ser jogado no papel, e esse papel, esse material ele vai ser transferido para uma outra superfície, ou para um papel mesmo, através de calor. É meio que vai evaporar a tinta, e a tinta vai se aderir na superfície. Ela é muito utilizada quando você quer montar camisas, por exemplo. Você quer montar camisas, você quer colocar aquela impressão, aqueles detalhes na camisa, e a camisa vai dentro de uma forma, né? Então, o que acontece ali? A pessoa vai botar uma camisa ali dentro, vai ser impresso em uma impressora de sublimação a impressão que vai ser colocada na camisa, com aquela tinta especial, que vai ser colocada o papel em cima do tecido, você fecha a forma, aí pronto. Pelo calor, a tinta ela vai evaporar e vai passar para o tecido. Então, esse papel ele foi impresso numa impressora de sublimação, beleza? Então, utilizam tintas específicas para isso, não é qualquer tipo de tinta, tem que ser um tipo de tinta específica para que ela seja transferida em forma de gás, né, por evaporação para a superfície, beleza? E é muito utilizado nesses ambientes, principalmente quando você vai fazer, né, camisas, vai fazer copinhos, vai fazer brindes, que você tem aquela impressão personalizada. Geralmente é utilizado justamente essas impressoras de sublimação, beleza? Vamos lá. Impressora de impacto. Eu tenho certeza, para a galera aí mais antiga, beleza, da minha época, tenho certeza que você já teve uma impressora dessa. Aquelas impressoras que faziam aquele barulhão direto, ficava todo mundo doido. Se você fizesse uma impressão dessa, 2 horas da manhã, tu acordava todo mundo da casa pelo barulho que ela fazia. Por quê? Ela é uma impressora de impacto, uma impressora de impacto. Ela tem microagulhas, micropinos que vão batendo no papel, e entre o papel e as agulhas passa uma fita. Basicamente, eu vou tentar simular aqui uma impressão. Vamos fazer de conta que este papel aqui é a fita. Pronto. Minha mão aqui é o papel que vai sair a impressão. Pronto. Aí, meus dedinhos são as agulhas. Ele ficava batendo na fitinha e a tinta que estava na fita era passada para o papel por impacto. As agulhas faziam esse impacto, beleza?
Então, essa é a ideia de uma impressora de impacto. Ele utilizava rolos de fita, a tinta estava nesse rolo de fita, e a cabeça de impressão possuía pinos ou agulhas que batiam nessa fita, transferindo a tinta para o papel. Tá? Impressoras bem antigas, muito lentas, mas até hoje são utilizadas. Principalmente quando você, por exemplo, vai imprimir em impressões, em papéis que utilizam aquele papel carbono. Por quê? Você utiliza o carbono, ele é como se fosse, ele tem uma tinta. Então a agulha da impressora bate no carbono e transfere para o papel. Até hoje tem empresas no distrito industrial que utilizam esse tipo de impressora, por quê? Baixo custo na hora de fazer esse tipo de impressão. Por exemplo, fazer impressão de olerite de contra-cheque. Até hoje, tenho certeza que na tua empresa deve ter uma impressora dessa aí. Beleza? Então essa é a ideia da impressora de impacto. E existem várias outras tecnologias, por exemplo, impressora margarida, impressora matricial, que a gente utilizou bastante, ou impressoras de linha. A ideia, ela vai impactar por forma de agulhas ou de cabeça de impressão, ela fica batendo no papel, transferindo a tinta do rolo de tinta para o papel. Vamos lá! Impressora de tanque de tinta. Isso aqui foi a saída que vários fabricantes encontraram em relação a impressora de jato de tinta. Por quê? O que muita gente fazia? Quando acabava o cartucho de tinta, você levava o cartucho de tinta para alguém fazer uma recarga, ou então você fazia a recarga na sua própria casa. Isso acabava danificando a impressora, se a tinta fosse de má qualidade, podia estragar a cabeça de impressão. Enfim, os fabricantes decidiram fazer o quê? Vamos ganhar com isso, então. Vamos fazer uma impressora que dê a possibilidade do usuário substituir a tinta em casa. Perfeito, fizeram as impressoras de tanque de tinta. Então vai existir um tanquezinho de tinta mesmo, em que você, na hora que acaba essa tinta, você vai numa loja que venda suprimentos para impressoras desse tipo, você compra uma garrafinha de tinta e substitui lá, preenche o refil, vamos dizer assim, da tinta que acabou. Pronto. Vai ter um tanque de tinta para você manter lá o suprimento da sua impressora. É uma impressora de jato de tinta, só que você consegue substituir o suprimento com tanque de tinta, uma tinta líquida mesmo. Beleza? Então, muito utilizada em ambiente doméstico, utiliza esse esquema do CMYK, né, as cores básicas, tá? E a combinação delas geram as outras cores. Beleza, galera? E lembrando, jato de tinta também, só que uma tecnologia de reposição da carga da tinta diferente da impressora de jato de tinta comum, que são aqueles cartuchinhos que você tinha que comprar. E muita gente fazia recarga. Aí, o que os fabricantes fizeram? Beleza? Impressora térmica, como o próprio nome fala, ela vai utilizar o calor para marcar áreas num papel específico que é utilizado para esse tipo de impressora. Quando você vai em alguma loja e recebe um cupom fiscal, aquele cupom provavelmente foi impresso numa impressora térmica. Por quê? É um papel especial e a cabeça de impressão da impressora ela é aquecida de forma que esse calor vai marcar, vai queimar o papel, entre aspas, né? Vai queimar o papel, deixando lá as informações impressas. Essa é a ideia de uma impressora térmica. O problema desse tipo de impressora é que se você não conservar aquela impressão num lugar adequado, a impressão começa a sumir. Então, por exemplo, você tem comprovante de cupom fiscal, você tem que guardar com muito cuidado para não perder as informações do cupom. Então, bate uma fotinha e manda para o teu e-mail, faz um backup da foto, para tu não perder o cupom, porque com o tempo a impressão ela vai se desfazendo, beleza? Então, a característica da impressora térmica é o qual? Ela vai aquecer o papel e vai marcar áreas do papel, queimar, entre aspas, e aí sai a impressão no papel, beleza? E as impressoras mais modernas que surgiram na atualidade, que são as impressoras 3D. Imagina, galera, você poder imprimir um objeto. Imagina, eu quero imprimir o corpo desta caneta aqui. Eu não gostei deste corpo, então eu vou projetar um corpo de caneta novo e vou imprimir numa impressora 3D. Eu posso fazer isso? Posso. Ah, eu quero imprimir um copo aqui, um copo desse jeito, só que com material plástico, que é o material utilizado pela impressora. Eu posso fazer isso? Posso. Então, a impressora 3D, ela te dá uma flexibilidade de imprimir, entre aspas, né? De gerar objetos de uma grande variedade. Tá? Então, basicamente, como é que essa impressora ela faz essa impressão? Ela, geralmente, a grande maioria das impressoras, ela usa um material plástico, em que ele é impresso em camadas até formar o objeto completo.
Imagina sabe aqueles bolos que vocês, não sei se você já viu aqueles confeiteiros que vai montando um bolo em camadas, e coloca uma camada, deu até vontade de comer bolo agora, olha, bolo de maracujá. Olha, se você gostar de bolo de maracujá, manda um pedaço para mim. Vamos lá. Primeira camada do bolo, aí passa uma outra camada de recheio, pega uma outra camada de bolo, aí coloca mais uma camada de recheio e vai construindo o bolo. A impressora térmica faz exatamente assim. Ele vai imprimindo o objeto por camadas até ficar o objeto completo. Essa é a ideia de uma impressora 3D. São impressoras caríssimas, tá? Mas você consegue fazer uma grande variedade de objetos do teu dia a dia. Quebrou uma peça, vamos imprimir numa impressora 3D. Projeta aquela peça num software específico para isso e depois manda para a impressora. Está ali a peça que você precisava. Olha que bacana, né? Então, algumas impressoras vão utilizar esse material plástico para fazer impressão e outras vão utilizar até materiais mais rígidos, até materiais metálicos às vezes, dependendo do tipo, né? Dependendo do tipo de impressora, beleza? E olha só, da atualidade, muito úteis. E aí, ó, para encerrar aqui a nossa aula, as impressoras de cera, galera. Impressora de cera, como o próprio nome fala, você vai ter um bloquinho de cera, uma pedrinha de cera, em que você coloca no compartimento de suprimento da impressora, a impressora vai aquecer esse bloco de cera e aí pega esse material líquido da cera e joga no papel para que ele fique ali impresso com as suas informações, beleza? Então, ele derrete o bloco o sólido de cera, vai virar uma tinta líquida que ela vai ser borrifada no papel, beleza? É uma impressora muito assim utilizada, né, para ambientes em que você quer uma certa impressão com uma qualidade diferenciada. O problema é que é aquele tipo de tinta que, se você não tomar cuidado, vai se desfazer rapidamente. O material ele pode derreter com calor. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de impressão, tá? Utiliza o padrão de cores do CY, né, CMYK, tá? Deixa eu pegar o mouse aqui que meu mouse sumiu, pronto. O CMYK, tá? Que é o padrão, e a combinação dessas cores gera aí, né, outras cores utilizadas, né, numa impressão comum, beleza? Uma impressora que eu particularmente nunca utilizei, tá? Mas você encontra modelos de impressoras desse tipo no mercado, beleza, galera? Então, olha só, pessoal, essa parte de digitalizadoras e scanners, né, digitalizadoras, vírgula, scanners e impressoras é um assunto muito tranquilo, beleza, galera? Então, estamos aqui encerrando mais uma videoaula. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais. Meu e-mail está aí, professorgastone@gmail. Pode me encontrar pelo meu Instagram, Professor Gastone, ou então pelo meu canal do YouTube, Professor Gastone. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou aqui com vocês, beleza? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.